E apresenta a Marta para todos nós. A dona Marta É. é uma grande trabalhadora do movimento espírita. É muito difícil falar sobre ela porque não tem palavras para que a gente possa dizer quem é a dona Marta. Ela hoje é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, foi durante muitos anos diretora nacional ou coordenadora nacional da área da mediunidade. Ao longo da sua vida, desenvolveu um grande trabalho junto à doutrina espírita. Então, é difícil a gente encontrar alguém que não conheça a dona Marta. É isso. Maravilha. Então, tá bom. Obrigada, Regina. Marta Torres, seja bem-vinda, querida. Tá com você, tá? Entregamos a tarefa em suas mãos. Seu microfone está fechado. Bem, meus amigos e amigas, eu dou mais uma vez, eu dirijo a todos vocês com muito carinho, com muito afeto. Quero vos agradecer a todos, sem exceção, por essa oportunidade de falar sobre a doutrina espírita, ainda mais falando um tema do Evangelho, que tem sido para onde nós temos canalizado toda a nossa energia, nossas ideias ultimamente. Sempre canalizamos, mas agora mais como um trabalho específico. Eu envio o meu abraço a todos os irmãos e irmãs de Tocantins, de todo o estado, e todos os demais que estão nos escutando, os internautas que estão nos escutando, e roga a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, que nos abençoe hoje e sempre. Bem, meus amigos, eu fui incumbida de falar sobre o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo nome é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse é um capítulo que ele tem 11 itens, né? Kardec divide a metodologia didática dele, ele divide o capítulo em itens. Nesse tem 11 itens, sendo que nesse capítulo, uma parte, até o item 7, são considerações que o codificador faz, ora com base numa citação de um trecho evangélico, de Mateus, de Marcos ou de João, que ele cita nesse coisa, ora ele faz uma consideração própria. Então, nós temos, nesses 11 itens, nesse capítulo 11, nós temos, capítulo 11, não, desculpa, nesse capítulo 21, nós temos 11 itens. Os 7 primeiros são considerações do Kardec, em que ele faz a partir de alguma citação evangélica. Tá. A segunda parte, quer dizer, a partir do item 8 até o item 11, nós temos considerações, instruções, como ele fala, dos espíritos. Eu queria lembrar aos irmãos que nós, às vezes, imaginamos que todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles têm essa primeira parte de Kardec e uma segunda parte que são instruções dos espíritos. Mas nós temos, do capítulo 22 até o 27º, que é o último, que não tem instruções dos espíritos. As instruções dos espíritos eles vão até o capítulo 21, que é justamente o que nós vamos falar aí. O próximo capítulo já não tem instruções dos espíritos, só tem considerações de Kardec, e às vezes ele chega a fazer algumas considerações, e entre parênteses ele coloca, vê o céu e o inferno, vê até o próprio Evangelho, no capítulo tal, a Gênesis, ele faz isso. Bem, feitas essas considerações, nós vamos analisar, vamos ver, a gente vai dar tempo, a gente vai procurar fazer mais resumido, todos esses itens, porque todo item é importante. Nós começamos a dizer que os itens 1, 2 e 3, eles são, o item 1, 2 e 3, são citações do Evangelho. Então, ele pega, por exemplo,
no item 1 e 2, uma citação de Lucas 6, 43, 45, e outra de Mateus 7, 15 e 20, para ele fazer considerações sobre conhece-se a árvore pelo fruto. Então, essas considerações sobre esse tema, uma passagem de Jesus que está em Lucas e em Mateus, Kardec faz uma série de considerações e cita o trecho tanto de Lucas 6, 43, 45, como de Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20, para ele fazer as considerações. E nesses mesmos itens 1, 2 e 3, Kardec fala também sobre, no item 3, ele faz uma citação de Mateus, que é Mateus 24, e ele tirou desse capítulo 24, que é um capítulo, o capítulo 24 ele vai até os 50 e tantos, tem 50 e tantos versículos. Mas então ele pegou, nesse capítulo 24, ele pegou os versículos 4 e 5, depois ele pegou 11, 12 e 13, depois 23 e 24, e cita também Marcos, capítulo 3, versículos 5, 6, 21, 22. Para falar, esse item 3, ele fala dos falsos profetas. O título do capítulo 21 é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, esses 3 primeiros itens, ele usa uma fundamentação baseada nas próprias palavras do Cristo. Então, quando ele fala que conhece a árvore pelos seus frutos, ele nos chama a atenção da importância de nós, ao analisar um comportamento de alguém, ao interpretar uma fala, uma informação, a gente prestar atenção nos frutos. Ou seja, prestar atenção nos atos, no comportamento daquela pessoa. Ele fala que muitas vezes a pessoa fala uma coisa, expressa um sentimento, ou faz uma interpretação, até com muito conhecimento, com muita capacidade, mas os atos dessa pessoa contrariam aquilo que ele está ensinando. Então, Kardec é muito enfático nesse item 1 e 2, quando ele destaca a importância de nós, como espíritas, observar com cuidado isso. Não é o que a pessoa fala. Às vezes a pessoa fala muito bem, tem um dom da oratória, sabe se expressar, tem muito conhecimento, mas a pessoa fica só nisso. É como uma figueira, aquela figueira que secou. Em seguida, Kardec vem a falar no item 3 dos falsos profetas. Mateus 24 é que fala do sermão profético. É um tema do Evangelho, gente, que para esses tempos de pandemia, esse tempo agora, viu, Grace, mereceria ser estudado, esmiuçado, detalhado. Sobre esse assunto, inclusive, eu já fiz vários lives, até para pessoas dos Estados Unidos, fora do Brasil, porque é um assunto que diz respeito exclusivamente, assim, pontual a esse momento da pandemia que nós estamos vivendo. Agora, o que é interessante é que Jesus descreve tudo que nós estamos passando agora. Doenças, guerras, inimizade, corrupção, tudo ele fala. E lá no final do sermão profético, ele vai falar até quando a gente pensa que não vai mais acabar o sofrimento, fala de fenômenos da natureza, de tempestade, de maremoto, furacões, fala de tudo. E olha que nós estamos vivendo essas alterações climáticas, esses fenômenos da natureza e mais doenças há anos. Então, ele cita tudo nesse chamado sermão profético, ou também chamado sermão escatológico. A igreja adora usar essa palavra, escatológico, porque sermão escatológico significa o sermão dos últimos tempos, do final do mundo.
Para nós, espíritos, não vai ter final de mundo, vai ter o final de um mundo velho para entrar numa nova era. É bem diferente. Interessante que tem algumas escolas protestantes, que tradicionalmente são mais radicais, que estão começando a falar da mesma forma como o Espiritismo está falando. Já vem falando há mais de 150 anos, que é uma mudança de um período evolutivo para entrar em outro. Bom, então, o que chama a atenção, qualquer pessoa que lê, só uma leitura assim, linear, vai lendo o sermão profético, nós prestamos atenção que em 3 momentos, do versículo 1 ao 33, o sermão profético vai até o 33, mas depois o capítulo 24 de Mateus é longo, ele continua. Mas nesse sermão profético, que vai até o versículo 33, em 33 versículos, durante 3 momentos, o Cristo, para o que ele está falando, fala, ai das grávidas, que naqueles dias, se tiver de dar luz, ai, quem estiver no campo não pode voltar para a cidade, quem estiver na cidade não pode correr para o som, quem estiver na planície não pode fugir para o morro, por causa das catástrofes que vai ocorrer. E ele vai falando que vai ter guerras, brigas, inimizade, de irmão contra irmão, cidade, reino contra reino, país contra país, nação contra nação. Ele fala nação contra nação. E lá no final, ele fala, quando a gente fala das catástrofes nucleares, que vão ocorrer, nucleares, que eu digo assim, cósmicas, que vão ocorrer fenômenos da natureza. Ele, inclusive, usa uma expressão simbólica, falando assim que as estrelas cairão do céu. Que pode ser um meteoro, quando entra na atmosfera, sai aquele fogo, parece, né, uma estrela. Então, nesses 33 versículos, quero chamar a atenção para vocês que Kardec é muito enfático nesse item 3 desse capítulo 21, dos falsos profetas. Eles param o que ele está falando e para falar dos falsos profetas ou dos falsos cristos. Aí ele fala, atenção para que ninguém vos engane, porque nesses tempos de desespero, surgirão os falsos cristos, surgirão os falsos profetas. Daí a pouco ele continua. E aí ele para e fala, cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos dirão, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. E enganarão a todos. Inclusive, Kardec frisa essa expressão de Jesus, que serão enganados. Serão enganados. Então, esses é basicamente os 3 primeiros itens. Vou pegar uma aguinha aqui. O item 4, Kardec analisa a diferença entre profecia e predição. Então, ele fala que um profeta, uma pessoa pode ser profeta e não prever nada. Uma coisa que parece que, quando a gente fala de profecia, que está prevendo. Sim, ele diz que o profeta, e isso é muito importante para nós termos isso em mente, que ele fala que o profeta é sempre aquela pessoa que se caracteriza como profeta, é sempre um enviado de Deus. Veja bem, olha a palavra-chave, o enviado de Deus. Ele vem para quê? Para instruir os homens. Está lá no item 4. É um enviado de Deus que vem para instruir os homens a respeito de coisas que eles vão coisas que estão ocultas ou de certos mistérios, certas coisas que as pessoas não entendem. Então, o profeta pode pegar um texto, por exemplo, do Evangelho ou uma citação do Velho Testamento e interpretar segundo a palavra de Deus, que é muito usado pelos nossos irmãos protestantes, essa expressão, a palavra de Deus. Então, ele está explicando, ele está instruindo os homens, mas como ele é um enviado de Deus, ele está ensinando os homens a serem pessoas boas,
a serem pessoas de bem, que é o que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, procura transmitir essa formação do homem de bem. Então, esse é o profeta. Agora, pode ser que um profeta ele prevê que vai acontecer alguma coisa no futuro. Por exemplo, Isaías fez uma previsão da vinda do Messias. Mas isso não é como em todos os profetas. O profeta ele vem para instruir os homens sobre certas coisas que eles não compreendem. Ou que eles não estão entendendo, chamar a atenção, certa coisa que eles consideram como um mistério da natureza, ou um mistério divino. Já Kardec, eu estou batendo nisso, porque isso acontece muito, aquelas pessoas que fazem previsões não são profetas. Elas não são profetas, porque muitas vezes as previsões são equivocadas, está ligado ao sentido de falsos profetas, é uma previsão para enganar alguém ou para que a pessoa, ou para a pessoa se autopromover. Eu achei assim genial a percepção de Kardec, porque nós estamos vivendo muito isso nos dias atuais, inclusive no meio espírita. Nós temos médiuns que, tecnicamente falando, são bons médiuns, escreve uma página muito bonita, fala muito bem pela psicofonia, mas o espírito que prevê acontecimentos, quer dizer, o espírito que está ali é um mistificador. Porque ele está induzindo que as pessoas os bajulem. Quanto mais o médium se evidencia, se coloca em evidência, mais a gente deve colocar um pé para trás. Bom, então isso é o que Kardec analisa com muita lucidez nesse item 3. No item 4, Kardec, desculpa, no item 3 não, no item 4, que ele fala, é o item que é denominado a missão dos profetas. Então, a missão dos profetas é instruir, é um enviado de Deus para instruir os homens a respeito de coisas que são consideradas mistério ou que eles não permanecem na ignorância. É um espírito superior. E essa instrução, gente, desse profeta, ele pode vir no campo da ciência, pode vir no campo das artes, pode vir no campo religioso. É um profeta. Agora, no item 5, Kardec titula o item 5 como o prodígio dos falsos profetas. Aí ele faz uma citação excepcional. Ele já tinha trabalhado o sermão profético dos falsos profetas lá de Mateus. Agora ele faz uma citação excepcional que está na primeira epístola de João. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 1. Que nós todos conhecemos, nós espíritas conhecemos. Irmãos, não creais em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. Isso está em João 1, 4, 1. Vejam, você vai encontrar depois Paulo falando, Tiago vai falar, Paulo fala várias vezes, vamos encontrar em Atos, e no final desse capítulo 21, nós temos uma profecia de Jeremias interpretada por um espírito que deu a mensagem. Então, João, olha a frase de João, meus irmãos e irmãs, ele fala, não creais em todos os espíritos, mas provai. Ele não está dizendo, mas acreditai, mas seguir. Ele fala, provai. Ele está pedindo para que nós mostremos provas, evidências, que aquele que está falando seja realmente, ele está vindo em nome de Deus. Nós temos o hábito, porque a mensagem é mediúnica, achar que ela é verdadeira. Bom, então, ainda é basicamente isso que o João fala, porque pode enganar até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos foram aqueles que vieram num planejamento reencarnatório, receberam todas as condições, ou familiares, ou na vida de adulto, para seguir a verdade.
para não se equivocar. E a pessoa, mesmo assim, eu estou trabalhando muito, eu não vou estudar, hoje tem palestra, mas eu não vou, eu estou muito cansada, hoje inventa mil desculpas. Mas foi dada a oportunidade. Ela não pode dizer que ela estacionou e que ela foi enganada porque Deus não ajudou. Agora, nos itens 6 e 7, isso é o item 5. Nos itens 6 e 7, o título do item é Não creais em todos os espíritos, que é essa citação de João. Então, aqui, Kardec analisa que os fenômenos espíritas, nós, como espíritas, nos deparamos até semanalmente com um fenômeno mediúnico ou com um fenômeno anímico mediúnico de uma maneira muito regular, muito comum, mas ele fala que a gente precisa tomar cuidado, porque, às vezes, muitos fenômenos espíritas, ou seja, que estão acontecendo no meio espírita, por meio de médiuns espíritas, estão, na verdade, abonando os falsos profetas. Gente, quando eu leio essas coisas, eu falo, meu Deus do céu, é uma responsabilidade muito grande nossa ser espírita. Porque muitas vezes a gente, até de uma maneira emocional, até de uma maneira sem pensar direito, a gente promove os médiuns, né? E aí tem aquela bela mensagem do irmão X, o médium Campos, que fala que quem mais cria problema com os médicos são os próprios espíritos, que fica projetando. Então, Kardec chama isso. Então, ali, nesse momento, nesse item 6 e 7, ele chama a atenção, ele faz um alerta para que nós tomemos cuidado com os mistificadores, com os enganadores e com os mentirosos. Às vezes o médium é boa pessoa, mas ele não tem conhecimento, ele não tem a vigilância necessária e começa a transmitir não tem um critério de bom senso, de analisar. É por isso que ele fala que deve analisar todas as mensagens. Bom, essa é uma síntese assim, bem geral, mas tem um conteúdo muito bom, né, do codificador, da primeira parte do livro, do capítulo 21 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir do item 8 até o item número 11, nós temos instruções dos espíritos. Então, nós vamos falar aqui o principal, o pensamento de cada espírito que se comunica nessa segunda parte do capítulo 21. Nesse capítulo, é uma mensagem transmitida por Luiz. Eu não sei se é o Luiz de França, está só assim, um espírito Luiz. Foi transmitida na cidade de Bordeaux, né, o Bordeaux, em português, fala Bordeaux, Bordeaux é uma palavra francesa, em 1861. E o título é Os Falsos Profetas. Então, esse espírito, chamado Luís, eu acho que não é o São Luís, porque quando a mensagem é de São Luís, aquele que foi rei de França, que foi nas cruzadas e que morreu quando eu estava indo para a última cruzada, que ele participou, ele assina sempre como São Luís, porque a Igreja Católica fez dele um santo, né? Mas, então, eu acho que esse Luís é outro Luís, não é aquele São Luís, apesar de ser uma mensagem muito profunda. E o que esse espírito chamado Luís analisa nesse item 8? Ele analisa, ele volta à consideração de Kardec do início e à citação de Lucas e de Marcos sobre se conhece as árvores pelos frutos. Então, ele reforça essa ideia que nós devemos ficar muito atentos no comportamento das pessoas. Mais atentos ao seu comportamento do que às suas palavras ou o que a pessoa escreve. Às vezes a pessoa fala com muita mansidão, com muita docilidade, se envolve as pessoas, mas ela não coloca em prática, ou não coloca nada daquilo em prática, ou não coloca nem um terço, nem a metade do que
do que ela fala. Então, o Espírito Luiz chama atenção para que nós prestemos atenção nos atos, no comportamento, no que a pessoa faz. Porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Se ela é uma árvore vigorosa que produz bons frutos, ou se é uma árvore raquítica, desnutrida, que produz maus frutos, ou não produz frutos, como é o caso da figueira estéril. O Luiz também ele faz uma análise que nós, espíritas, precisamos desenvolver essa capacidade de analisar os atos, não as palavras. E, por fim, ele lembra que existe uma espécie de falso profeta que engana muita gente. Que aquele que vem, que grita, que impõe, que ordena, muita gente já fica com o pé atrás e não quer saber. Mas aquele que ele usa essa expressão, melíflua. Palavras melífluas. Melífluo vem de mel. Pessoas que falam com muita mansidão, com muito mel, muito doce. Essas pessoas causam uma espécie de hipnose, do envolvimento, acompanhado de envolvimento fluídico, e muitos seguidores, muitos desses líderes que fazem seguidores, vocês notem, eles não são agressivos. Eles não impõem autoridade, eles têm uma aura assim, de amigo, de pai, de paizão. Eles têm assim, que ele é o bom, mas, na verdade, ele está impondo um domínio. E não é só um domínio psicológico, ele impõe também um domínio afetivo, muitos seguidores, muitas pessoas se tornam seguidores, e nós temos aquele caso grave que aconteceu há muitos anos atrás, nos Estados Unidos e também na Guiana, de um líder religioso que ele foi envolvendo multidão, não foi uma pessoa, nem 10, nem 20, foram multidões, e levou essas pessoas ao suicídio coletivo. É uma tragédia. E ele nunca gritou, nunca pegou o chicote, nem no chicote da palavra, nem do gesto, nem nada. Ele só usou isso que o Espírito destaca para a gente desconfiar das palavras melífluas. É uma coisa que a gente, às vezes, lê o texto e não presta atenção. Agora nós vamos para o item 9. E no item 9, do capítulo 21, o nome do item 9 é Característica do Verdadeiro Profeta, e é uma mensagem do grande Erasto de Padéia. Eu abro um parênteses aqui para falar uma coisa para vocês, em primeira mão. Há uns 20 dias atrás, 20 dias, nós íamos iniciar nossa reunião do Evangelho no Lar, que é aos domingos, à noite. Na hora que meu marido estava arrumando as coisas na mesa, botando o Evangelho, nós fazemos uma leitura de uma página espírita e fazemos uma leitura também, antes da leitura e comentário do Evangelho, a gente faz uma leitura algumas perguntas do Livro dos Espíritos, só para rever. Mas o que a gente comenta mesmo é o Evangelho. Na hora que meu marido estava arrumando, eu falei assim, eu vou pegar um copo com água para nós e colocar aqui na mesa para aquela coisa que a gente está acostumado a fazer na reunião do Evangelho no Lar. Aí, na hora que eu sentei, fiquei esperando meu marido arrumar as coisas ali na mesa, os livros, as coisas, de repente aparece-me o amigo Nestor Mazotti, que eu acho que todo mundo conheceu, foi presidente da FEB, e eu convivi com ele muito próximo. Foi o Nestor que me fez vice-presidente da FEB. Aí o Nestor falou comigo assim, me cumprimentou, e eu falei, ai, Nestor, você está no meu Evangelho? Porque na casa dele, o Evangelho é aos domingos também, por isso que eu brinquei com ele, só que é mais cedo que o meu. Aí ele riu e falou, não, Marta, eu queria aproveitar o momento, eu queria te dar uma sugestão. Eu falei, pois não, Nestor, por que você não faz uma pesquisa sobre Erasto? E eu falei, eu vou fazer. Eu adoro o Erasto, eu gosto dessa mensagem que tem a missão dos espíritas, que tem
no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá no livro dos médiuns, que fala sobre recusar, é melhor recusar 10 verdades que aceitar a mentira, e da missão dos espíritos que tem no Evangelho, que tem na Revista Espírita. Falei, eu vou pesquisar. Fecha parênteses. Eu achei um mundo e vai ser publicado no Reformador de novembro. O produto dessa pesquisa é um espírito muito superior. Nós nos surpreendemos como é que Erasto é um espírito superior. Ele era o guia de Kardec, guia espiritual de Kardec. Então, em novembro, no Reformador, leia lá na minha coluna em Dia com o Espiritismo sobre Erasto de Padéia, que é esse que assina essa mensagem do item 9, desse capítulo 21, que trata dos falsos cristos e dos falsos profetas. Então, Erasto dá uma lição, é uma mensagem longa, não é uma mensagem pequena. Geralmente as mensagens do Erasto é mais longas, e ele dá uma lição para nós do que é ser um verdadeiro profeta. Merece só essa mensagem, que é o item 9 do capítulo 21, merece um seminário. As características do verdadeiro profeta. Mas eu fiz aqui um resumo, que não dá para a gente falar tudo. Ele fala primeiro, ele já começa falando, e ele usa uma linguagem incisiva. Ele não põe pano quente, não. É incisiva. Ele começa falando da necessidade de desconfiar dos falsos profetas, que ele denomina, olha o nome que ele denomina os falsos profetas: impostores, ambiciosos e intrigantes. Impostores, ambiciosos e intrigantes. Ele fala também que só devemos confiar a quem em uma pessoa. Olha, isso aqui é muito interessante. Nós que, de alguma maneira ou de outra, pegamos um cargo de direção, ou de uma casa espírita, ou de uma federativa, ou de um programa, ou de um estudo, ou alguma coisa, ele fala que nós só devemos confiar a direção de qualquer coisa a quem é capaz de dirigir com correção. E aí ele faz uma comparação. Da mesma forma que só se confia um exército a um general muito hábil. E se não tiver um general muito hábil, esse exército só vai fazer bobagem e possivelmente vai ser um exército suicida, que ele vai ser destruído. Então, ele fala que nós devemos confiar a direção de qualquer coisa àquelas pessoas ou àquela pessoa que age, não é que fala, que age com correção. Mas o Erasto também nos fala que o verdadeiro missionário de Deus, eu achei muito interessante isso, tem de justificar sua missão de quem está investido pela superioridade, pela sua superioridade moral. Então, que é muito fácil nós vermos que uma pessoa que tem uma missão, ela se destaca, não é tanto pelo conhecimento, pode se destacar, e muitos deles têm, mas é sobretudo pela superioridade moral, pelas suas virtudes. O diferencial é a virtude. Aí eu comecei a me lembrar do Chico, do Divaldo, desses médiuns, e de outros trabalhadores. Eu me lembrei do Denis, agora, do próprio Victor Hugo, que foram grandes, e outros anônimos que a história não relata, que o que eles passaram para a história, ou aqueles que a história relata e nós viemos a conhecer depois, e que na época eles não eram muito conhecidos, nem tanto, mas o próprio Gandhi. Você vê, ele ficou conhecido pela prática da não-violência. A não-violência é virtude, a capacidade de resistir ao mal pela não-violência, apesar de ser um homem muito culto, muito preparado. E no Erasto nos chama a atenção, meus amigos e irmãos, a respeito dessa necessidade de nós
identificarmos o verdadeiro profeta, aquele que é investido de autoridade moral, aquele que tem virtudes, que ele é humilde, ele é bom, ele é misericordioso, aí a gente pode identificar as virtudes. E ele, finalmente, mostra que essas pessoas, ele apresenta qualquer ação, da coisa mais simples à coisa mais complexa, uma ação moralizadora. Moralizadora. Então, ele fecha o item, né? Na verdade, é o capítulo, é o item 9, ele fecha com uma frase que eu achei genial, que geralmente os verdadeiros profetas, aqueles que são de fato, que trazem uma missão, aquela missão de destruir os homens, de esclarecer os homens no bem, de conduzi-los ao bem, eles não sabem que tem missão, eles acham até engraçado, eles riem, falam, eu não tenho missão nenhuma. Então, você vê como é que é a diferença. O item 10 é outra mensagem de Erasto, desse grandioso espírito, que ele coloca, na outra ele coloca só Erasto, espírito protetor do meio. Aqui ele coloca Erasto, discípulo de Paulo, porque ele foi discípulo de Paulo, Então, essa mensagem foi dada em Paris no ano de 1862, como a anterior, que está no item 9, também foi em 1862, em Paris. Foi em Paris também, foi dado em Paris. E ele trata, nesse item 10, Erasto trata, os falsos profetas da erraticidade. Quer dizer, na anterior, ele fala das características, do perfil do verdadeiro profeta. Aqui, no item 10, ele fala dos espíritos que são falsos profetas. Aqueles que enganam médios, que enganam, às vezes, a gente vê casa espírita totalmente envolvida com processos obsessivos. Nós vemos, muitas vezes, médios levando o espiritismo ao ridículo e as pessoas que estão de fora pensam que o espiritismo é uma coisa demoníaca por causa do serviço mal feito daqueles falsos profetas, daqueles médios, daquelas pessoas encarnadas que estão sob a influência de espíritos desocupados, embusteiros, mentirosos. E como nós temos encontrado no movimento espírita espíritas que estão defendendo o aborto fora daquela condição que o Livro dos Espíritos fala, que é a de só abortar quando a vida da mãe tem risco, que coloca que uma mulher muito pobre, miserável, se ela engravida, que deve fazer o aborto, mas ninguém fala. Eu acho assim, o cúmulo, o espírita fala defender essa ideia, a mulher é muito pobre, ela deve tirar o filho, porque ela não tem como sustentar. E por que não dá a solução de ajudar essa gestante, de colocar essa criança para adoção, de dar a cesta básica, de dar alimento, de adotar essa gestante? Mas não, prefere o assassinato. Então, nós temos no nosso meio espírita pessoas que estão defendendo essa ideia. Quer dizer, você vê, isso aí é o que Erasto, no item 10, fala a respeito dos falsos profetas da erraticidade, que está envolvendo essas mentes, são pessoas, às vezes, cultas, preparadas, até com doutorado e pós-doutorado nas universidades, mas moralmente ainda tem muito a desejar. Nessa mensagem também, ele fala que esses espíritos, esses falsos profetas da erraticidade, eles têm uma peculiaridade. Eles fomentam o antagonismo entre os grupos. As pessoas começam a brigar, começam a se desentender. Ele fala sobre isso. A se olharem, no mínimo, com prevenção, um contra os outros. Então, ele aconselha que nós devemos pegar essas mensagens e analisar palavra por palavra sobre o crivo da razão. Ele usa isso. Se não passar nisso, rejeitar. E ele fala que essas suas mensagens, às vezes, se contradizem muito.
Então, o que nós devemos tomar o cuidado, que muitas vezes se agarra, até um bom médio, gruda naquele médio, gruda, quem está falando sou eu, gruda naquele médio e ele domina aquela pessoa. A pessoa só começa a receber daquele espírito, tá? Passa a ser o conselheiro. Bom, e aí, por último, nós chegamos ao final do capítulo 21. O item 11 é uma mensagem que Kardec, que foi colocada do profeta Jeremias. Está em Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18 e 21 a 26. Essa mensagem de Jeremias, ele fala dos falsos profetas. Ele, naquela época, o profeta Jeremias, ele falava para que tomar cuidado com os profetas falsos, aqueles que pregavam contrariamente os ensinamentos de Deus, que é isso que é o objetivo desse capítulo, desse estudo. E Jeremias, ele analisa o espírito que faz essa análise, que cita a profecia de Jeremias e analisa, ele se dá o nome de espírito protetor. E essa mensagem ela foi transmitida fora da França. Foi numa cidade chamada Karlsruhe, de Karl Carlos, né? Na Alemanha, lá na região de Baden, em 1861. Karlsruhe, numa cidade da Alemanha, em 1861, por esse espírito que se denominou espírito protetor. Então, ele, ao analisar essa mensagem, ele destaca que desde o Antigo Testamento já os profetas vêm anunciando os cuidados que devemos ter com esses mistificadores, com esses mentirosos, estejam encarnados ou desencarnados. Então, ele fala para a gente não escutar, para a gente se afastar mesmo, para a gente não correr o risco de escutar e cair nas malhas dele. Esse é o perigo, que nós temos muitas fragilidades e, ao escutar, é melhor a gente rejeitar e sair. Então, porque, na verdade, o que esses espíritos querem, encarnado ou desencarnado, eles querem iludir e dominar e ter o domínio sobre as pessoas. Meus amigos, é isso aí. Está aí a mensagem que nós, do capítulo 21, eu falei de uma maneira geral, mas eu creio que deu para vocês terem uma visão geral do capítulo, que é muito importante e de muita utilidade prática para o nosso dia a dia, na casa espírita, no nosso lar e no ambiente profissional. Obrigada, Marta. Muito obrigada. Tem alguma pergunta, Tassiano, no chat, alguma coisa? Isso, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode tanto abrir o microfone, mas se preferir também pode usar o chat e fazer a pergunta, tá? E agradecendo as lindas palavras, né? De uma forma muito clara, objetiva, nos trouxe aí os ensinos que estão no Evangelho. Então, pessoal, quem quiser pode ativar o microfone, fazer alguma pergunta ou pelo chat. Tassiano, gostaria de perguntar aqui para a Marta, né? Marta, hoje, mais do que nunca, nesse WhatsApp da vida, nós recebemos mensagens de Bezerra, de Chico. Toda hora recebe, né? E, às vezes, a gente percebe que não tem sendo analisado com critério, passa para os grupos espíritas, né? E aquilo vai passando. Você poderia falar para a gente sobre isso um pouquinho, Marta? Como fazer? Isso, de fato, é uma ocorrência que tem sido cada vez mais comum. Nós temos adotado o seguinte, nos grupos, lá da FEB, por exemplo, tem vários administradores. Quando acontece uma coisa dessa, a gente fala, olha, aqui não é um ambiente, o nosso ambiente. Por exemplo, eu tenho um grupo que está estudando as obras de André Luiz. Aí vem uma mensagem, ou de política, ou de espírito, ou mensagem de espírito.
E a gente vê que a mensagem, ela não tem... Aqui e acolá tem algumas coisas que não são compatíveis com o linguajar daquele espírito, aí a gente deve falar. Eu acho que a gente, como espírita, eu tenho dúvida se essa mensagem é do Dr. Bezerra, ou se essa mensagem é do Chico Xavier. Outro dia, me mandaram uma mensagem como sendo do Chico Xavier. Eu falei, olha, me perdoe, é outro Chico Xavier. Não é aquele Chico Xavier que nasceu em Pedro Leopoldo e viveu em Uberaba. Aquele não é, não. É outro Chico. Me perdoe, eu quero que você não... Aí a pessoa, depois, acho que ela não gostou, mas eu fui educada. Mas eu falei, me perdoe, mas não é aquele Chico. Ou em que ponto da mensagem você disse que não é Chico? Aí eu peguei a mensagem e marquei os pontos, porque tinha coisa que Chico orientava como que a pessoa devia fazer uma atividade dentro da casa dela. Meu Deus do céu! O Chico era uma pessoa que ele tinha o maior cuidado para não invadir a privacidade de ninguém. E outra mensagem que eu recebi foi do doutor Bezerra. Nós recebemos vários, doutor Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes dando um remédio, não era bem remédio, dando uma orientação lá para combater essa pandemia, que o mundo inteiro, as maiores cabeças do mundo na ciência estão virando a madrugada, como temos um brasileiro, um médico brasileiro que lá de Oxford, da vacina de Oxford, ele é da parte clínica, ele deu uma entrevista que ele está morando lá, ele dorme numa cama lá, há meses que ele não vai na casa dele. Aí veio uma mensagem do doutor Bezerra dizendo, eu falei, aquilo ali, eu falei, não é doutor Bezerra não cometeria essa irresponsabilidade de já, até porque isso é um problema nosso. Nós é que temos que encontrar a causa, o remédio para combater isso, porque essa pandemia está acontecendo conosco, que nós estamos no processo de causa e efeito. Nós não estamos recebendo porque é Deus que quer vingar da gente. E o que foi mais grave, eu falo para a pessoa, peço desculpa, vou falar, e peço, por favor, não divulgue esse tipo de coisa. No início do ano passado, de 2019, ali no final de 2018 para início de 2019, eu não sei se vocês lembram que rolou pelo Brasil uma mensagem que o Rio de Janeiro ia inundar, que ia ter uma tempestade, vai ter inundar. O Rio de Janeiro está sempre inundando. Aí, e que ia morrer muita gente. Várias pessoas, amigas, espíritos, escreveram para nós na FEB, não foi só para mim, falando que tinham comprado pacote para fazer o Réveillon, não sei o quê, e agora é isso. Eu falei, e agora o que tem? O que pode acontecer? Mas aí eu falei, mas minha filha, você acha que você vai virar semente? Algum dia você vai desencarnar. O pior que pode acontecer é desencarnar, mas isso é uma mistificação. Doutor Bezerra, espírito superior não fala essas coisas. Está lá no livro dos médios, está lá no livro dos espíritos, está no Evangelho. Espírito superior não fala essas coisas. Nós que não somos superiores, que somos espírito atrasado ainda, quando a gente vai dar notícia, quando a gente vai com todo cuidado, cercando, botando um pano quente, almofada. Agora o espírito superior vem. E agora, o que eu achei pior, para fechar essa resposta, é que uma pessoa escreveu, falou que aquela mensagem era para eu entregar ao presidente da FEB. Mas, no final das contas, eu não sei o que aconteceu, antes de eu passar para o Godinho, a pessoa da Casa Espírita, uma Casa Espírita, a médium, enviou para o Godinho. Eu vi aquilo ali, mas eu nem li, eu estava numa correria. Aí o Godinho falou, Marta, eu recebi uma mensagem. E quando ele me mostrou, eu queria que você lesse e interpretasse. Aí que eu vi que era a mesma. Você sabe que o espírito estava indicando, era um espírito indicando, não era doutor Bezerra, não. Era outro espírito, mas não estou me lembrando quem era um espírito conhecido, indicando 2 medicamentos para combater o coronavírus, a doença, a coronavírus. Eu falei, mas o que é isso?
o Espírito deu, então é mais fácil a gente dar o remédio. O pior é que já tinha gente no grupo dela, depois da casa do Espírito falou que já tinha comprado o medicamento. Mas queria mandar para o Godinho, por quê? Porque o Godinho, o presidente da FEB, iria mandar para o Brasil todo. Aí eu li o primeiro medicamento, até que não era muito problemático, a não ser para quem tem alergia. É cloreto de ferro, é para quem tem anemia ferropriva. Mas o segundo medicamento, eu nem vou dizer o nome, é um solvente. Eu falei, meu Deus, o Espírito mandou dizer isso. Eu fiquei tão preocupada que na mesma hora eu liguei para o Godinho não podia atender, eu mandei mensagem, é um solvente, é uma coisa tão grave, que é um solvente, uma substância chamada solvente, que é usado para extrair minerais. É um dos maiores poluentes do meio ambiente e é tóxico para o ser humano e para os animais em qualquer quantidade. Se é inalado, se a pessoa pega naquele solvente, se põe na boca, mata a pessoa em poucas horas. É um veneno. Eu fiquei apavorada. Aí foi quando entramos em contato com a Casa Espírita, com a presidência da Casa Espírita, passam, olha o que eles estão dando. Agora eu pergunto para você, se alguma dessas pessoas tomasse o cloreto de ferro, podia no máximo ter uma alergia. Mas a outro solvente ia morrer, gente. Ou podia ter uma doença, porque é um veneno. E você está pensando que a médium ficou calada e quieta? Não. Falou que não, que o espírito que deu, ela não tinha nada a ver com isso. Como não tem nada a ver? Então, Grace, eu acho que a resposta é essa. Nós devemos falar, olha, eu não tenho dúvida que isso aqui não é de Dr. Bezerra, desses espíritos conhecidos que ainda é. Agora, como eu vou ler com mais calma, que tem algumas que enganam bem. Eu vou ler com mais calma e, posteriormente, agora. Mas isso, infelizmente, tem muita gente que faz isso, viu? Então, mas eu acho que deve usar a verdade. Deve falar isso, como os espíritos orientam. Tá certo, Márcia. Obrigada pela resposta. É isso mesmo. Tassiana, alguma coisa? No chat, o pessoal agradeceu, elogiou a palestra, né? Gostaram bastante. E eu gostaria só de fazer uma pergunta, então, se não tiver nenhuma mais. E nós sabemos que não é de hoje que existe esse movimento que quer atualizar o livro dos espíritos, ou que traz ideias que batem de frente, né, como foi dito, como a questão do aborto, e então a gente pode relacionar essas ideias com esses falsos cristos e falsos profetas que estão na erradicidade? Exatamente. Nós recebemos, o Brasil todo recebeu, um livro, né, que é uma atualização do Livro dos Espíritos. Agora você vê, uma promessa do Cristo, veio uma equipe no plano espiritual sobre o próprio Cristo, Espírito de Verdade, Verasto, tanta gente aí importante, bom, o próprio apóstolo Paulo, e os médios encarnados, selecionados a dedo, médios muito bons, e, de repente, aparece uma pessoa que se acha que deve atualizar o Livro dos Espíritos. Só com a mensagem de Erasto que nós vimos hoje, aqui do capítulo 10, do capítulo 10, não, do 21, do item 9, que ele fala das características dos profetas, dos verdadeiros profetas, mostra que essa pessoa, ou essas pessoas, e eu não estou falando isso pessoalmente, não, estou falando com base na leitura espírita, está agindo como um falso profeta, porque é uma arrogância muito grande. A pessoa não tem uma autoavaliação, achar que tem condições morais, eu não estou falando nem intelectuais, morais, para revisar uma obra da codificação que está sob o comando, sob a coordenação do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, da promessa que ele fez lá em João 15, 17, e enviaria o Consolador que faria explicar tudo. Então, é um falso profeta. Infelizmente, muitas pessoas não dão a mínima importância, porque eu acho isso, eu acho aquilo, não tem uma base, não tem evidência, e segue, isso é um falso profeta.
E te digo mais, viu, meu amigo? Meus amigos e amigas, vão aparecer muitos. Com certeza. Vão abundar. A palavra que o Cristo usa lá em Mateus 24 é que vão abundar. Porque é somente assim é que nós vamos aprender a discernir o certo do errado e fazer as nossas escolhas. Não tem jeito, não tem outra maneira. Você vê, às vezes, um pai, uma mãe educam os filhos para o bem, é um exemplo, para eles são um exemplo. Um filho segue o caminho do bem, outro vai dar droga, de outras coisas. É uma escolha que o indivíduo fez na vida. Não tem jeito, você não pode tolher o livre-arbítrio. Mas são, sim, são falsos profetas. Mais alguma coisa, Luciano? Não, acho que no mais é agradecer, né? Faz os agradecimentos aí por nós, Grace. Tá certo, a gente agradece aos nossos amigos aí, né? Estiveram conosco da Casa Espírita, da Escola Canoanã Fundação Bradesco, Jaci, lá de Palmas, né? A Arlene participou conosco, coisa linda. A Esterliana, ela teve dificuldade e falou que não estava conseguindo entrar, mas deixou um abraço para todo mundo. E a gente agradece, Marta. Promete que volta. Promete. Ah, você voltou? Voltei. Mesmo? Que coisa boa. Que coisa boa. Que bom, que bom. Marta, você promete que volta depois? Ah, minha filha, claro, povo, sim. Volto sim. Inclusive, esse dia, que é o dia de hoje, hoje é quinta, né? Quinta-feira é o dia da minha reunião mediúnica, mas não está tendo reunião. É um dia que geralmente é mais tranquilo para mim, viu, Grace? Que bom. Quinta é um dia mais tranquilo. Até pelo menos começa a voltar às reuniões mediúnicas. Né? Com certeza. Mas então, até o final do ano, você volta com a gente de novo. A gente vai marcar outra vez, né? Se Deus quiser. Pode marcar, se Deus quiser. A Delma, quer falar alguma coisa? Eliana, lá do Centro Espírita Eurício Bassanufo, Colina. Ah, é mesmo. A Eliana, lá do Bassanufo, né? Muito bem. Que coisa linda. E nós vamos pedir para a Marta, então, fazer a prece para a gente, aproveitar ela mais um pouquinho, nos envolver com a oração que ela vai fazer para nós. Muito obrigada, Marta. Jesus te ampare, viu, minha irmã? Obrigada. Vocês também. Eu agradeço a todos vocês, viu, queridos e queridas. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Então, vamos elevar o nosso pensamento a nosso Pai Celestial, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre amado, guia e modelo da nossa humanidade. Senhor Jesus, nesse momento, sob o teu amparo, amado Senhor, com os corações unidos, formando um só sentimento, e nossas mentes unidas, formando um só pensamento, nós nos dirigimos a vós, querido Senhor, para vos agradecer por esta oportunidade bendita de lembrar os teus ensinamentos, de ouvir os orientadores da vida maior, interpretá-los e nos trazer lições preciosas para o nosso aprimoramento espiritual. Ah, Senhor, nós somos imensamente gratos a vós, que tem tido uma paciência milenar com as nossas imperfeições, mas jamais nos abandonastes e tem nos oferecido diariamente, sob o amparo do nosso Pai Celestial, bênçãos e mais bênçãos, a fim de que possamos progredir, possamos nos transformar em pessoas melhores. Senhor, neste momento de oração, em que nosso coração se emociona, e quando percebe a grandeza do teu amor, em que sentimos a presença dos benfeitores espirituais, dos amigos, dos familiares, daqueles que querem o nosso bem,
nós nos sentimos tocados nos recessos do mais íntimo do nosso ser, porque com eles, com o seu amor, Senhor, nós nos tornamos fortes. Nós estamos preparados para vencer todos os obstáculos, porque a herança divina que o Pai nos delega, que nos relega a todos nós, é da felicidade eterna. Mas, Senhor, perdoa-nos, que ainda nos colocamos como pedintes. Nós vos suplicamos. Ajuda o nosso planeta nesse momento de tantas dificuldades, sobretudo dessa doença e todos os acontecimentos decorrentes dessa pandemia. Desemprego, miséria, desequilíbrio, depressões, suicídio, abandono, violências, tantas outras coisas. Ó Senhor, compadeça das nossas misérias, ajuda-nos a nos tornar fortes, porque, como bem sabeis, a maioria ainda não te conhece, Senhor. Mas acreditamos no teu amor, acreditamos na providência divina e sabemos que estamos passando por um momento de grande expiação para nos tornarmos mais fortes, mais convictos, mais preparados para acertar, para agir na estrada do bem. Sob o teu amparo pedimos em especial que abençoe os irmãos de Tocantins, abençoe os irmãos, as irmãs, todas as famílias, todos os moradores, todos os habitantes desse estado, e em especial da cidade de Gurupi e dos demais que nesse momento escutam a nossa prece dirigida com muito amor a vós, Senhor. Assim seja.